4 da tarde. Então, Grêmio e Bahia também lá no Premier. Agora, amanhã tem clássico no Campeonato Brasileiro, valendo a liderança lá no Newton Santos entre Botafogo e Flamengo, que também tem um olho no Campeonato Brasileiro, o outro na Libertadores, nos jogos da próxima semana, depois dos resultados. Vamos com informações ao vivo do Newton Santos, Duda Dal Ponte? Participa com a gente, então, aqui agora no Sport TV News, trazendo informações para esse jogo de amanhã. Duda, boa tarde para você, direto do Newton. Amanhã, um jogaço que a gente imagina ver, também cheio de dúvidas, né? Quem terá condições de jogo para essa partida? O que temos já de informações desses dois times para esse clássico de amanhã? Duda, boa tarde. Oi, Camila, muito boa tarde para você, para o Richarlison, para o Conrado, para todos que nos acompanham aqui no Sport TV News. Olha, como você falou, é um olho no Brasileirão, outro na Libertadores, né? Um clássico que pode definir muita coisa, que pode ser útil, né, lá no final do Campeonato Brasileiro para definir até o campeão, mas que caiu exatamente numa data entre as oitavas de final da Libertadores. Mas os técnicos estão tratando esse jogo como importante, né? Porque pode colocar um líder, se empatar, o Fortaleza pode ser líder, então muita coisa pode acontecer depois dessa partida. E o retrospecto aqui no Newton Santos é favorável para o Flamengo. Nas últimas 7 partidas, nos últimos 7 clássicos, foi o Flamengo quem venceu o Botafogo na casa alvinegra. Para a gente falar um pouquinho de Botafogo, é difícil sempre a gente falar a escalação, principalmente um dia antes, né? Porque o Arthur Jorge costuma definir e contar para os jogadores qual vai ser a escalação só na preleção mesmo. E hoje eles ainda têm um treino. Hoje vai ser o último treino aqui no Newton Santos. Daqui a pouco os jogadores devem estar chegando por aqui, às 5 da tarde vai rolar o treino e aí depois eles vão se concentrar. Mas o que a gente pode ter uma ideia é que ele pode poupar alguns jogadores, mas só do meio para frente. A linha defensiva vai ser muito difícil ele poupar, porque, por exemplo, na lateral direita, com o Damian afastado, só tem o Matheus Ponte. Agora, na zaga, o Lucas Alter está suspenso por conta do 3º cartão amarelo e o Pablo, que está voltando de lesão e poderia ser uma opção, ele não pode jogar por questão contratual, pertence ao Flamengo, então não pode jogar. E na lateral esquerda, o Marçal também está suspenso pelo 3º cartão amarelo. O Hugo não vem jogando, então provavelmente o titular vai ser o Cuiabano, que já vem jogando. E aí lá na frente a gente pode ter algumas mudanças, como por exemplo o Tiquinho Soares no time titular. Isso porque ele está mais descansado, ficou 3 jogos fora por conta de dores no joelho, voltou no segundo tempo da partida contra o Palmeiras, no meio da semana, e aí pode aparecer nesse time titular, começar jogando, coisa que ele não faz desde o dia 27 de julho contra o Cruzeiro. Mas é jogo importante para o Botafogo e deve poupar pouquíssimos jogadores. Agora, para a gente falar um pouquinho do Flamengo, o Flamengo tem menos tempo para se preparar, né? Porque o Botafogo jogou na quarta-feira pela Libertadores e o Flamengo jogou na quinta. Então, se reapresentou ontem, os titulares não foram a campo, só fizeram um trabalho regenerativo, então a gente não conseguiu ver como é que vai ser esse time. O Tite vai montar esse time às 4 da tarde de hoje no treinamento. Mas o que a gente sabe é que Pedro e Gabigol com certeza estão fora, porque no jogo contra o Bolívar, na quinta-feira, os dois tiveram uma lesão na coxa. O Pedro, uma lesão na coxa esquerda, vai ficar de 2 a 3 semanas fora, uma lesão um pouquinho mais leve, e o Gabigol na coxa direita, aí uma lesão um pouquinho mais pesada, deve ficar 1 mês fora. Então o ataque do Flamengo deve ser com Luiz Araújo, com Bruno Henrique, que volta de suspensão, né? Pegou suspensão no Brasileirão, na Libertadores e agora está de volta, e também com Carlinhos aí, que é uma das únicas opções como centroavante mesmo. E aí lá atrás a gente sabe, né? O Vinha passou por uma cirurgia para corrigir uma fratura na tíbia e também no joelho, está fora. Ainda falando do ataque, né, o Everton Cebolinha também está fora de toda a temporada, assim como o Vinha, por conta do rompimento no tendão de Aquiles. Então, alguns desfalques aí. E mais um aí, o Pulgar, ele que está suspenso por conta do 3º cartão amarelo, vai ser mais um desfalque, cheio de lesão já. Esse time vai ter mais um desfalque por suspensão e o Tite deve colocar o Alan. E o Tite também falou na última coletiva, né? A depender do departamento médico, pode ser que poupe um ou outro jogador, mas isso a gente só vai ter um direcionamento depois do treino de hoje, que aí a gente vai saber mesmo como o Tite vai montar esse time para amanhã. Mas é jogo importante que define a liderança do campeonato e o retrospecto aqui no Newton Santos, como eu falei, é mais positivo para o Flamengo. Vamos ver isso na reportagem do Bruno Cortes. Um clássico em que está em jogo a liderança do Brasileirão. O Botafogo quer mantê-la, o Flamengo assumi-la. São os dois times cariocas em alta na temporada. Vem de vitórias importantes nas oitavas de final da Libertadores. Domingo temos um clássico, como você falou aí, que vale a liderança, quizás, do brasileiro. Treinar, nos recuperar da melhor maneira e é assim.
Passou agora a partida do Palmeiras, agora tem que focar no Flamengo para tentar sair com o resultado positivo. O confronto, válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, é no campo do Botafogo, estádio Newton Santos. Vantagem para os donos da casa, que conhecem tão bem o tapetinho, que terão grande maioria de torcedores no domingo também, certo? Na teoria, sim, mas na prática não é o que tem acontecido no histórico recente. Nos últimos 6 clássicos entre Botafogo e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, quem saiu feliz do estádio foi o visitante. 3 vitórias para cada lado, sempre com o mandante derrotado. Sequência que começou no segundo turno do Brasileirão de 2020, jogo no Newton Santos. Flamengo, que terminaria campeão 1, Botafogo, que acabaria em último 0. Como jogou a segunda divisão em 2021, o Botafogo só voltou a enfrentar o rival no Brasileirão de 2022. Jogo em Brasília, com o Flamengo como mandante. Gatito Fernandes fechou o gol e o touro Erisson tratou de dar a vitória ao Botafogo. Erisson, o touro! No segundo turno daquele ano, duelo na casa botafoguense, e foi o Flamengo quem desfilou. Chegou então a 6ª vitória seguida em cima do rival no Newton Santos. Ano passado, no Maracanã, mais de 50 mil pessoas viram de perto um jogão. Maioria absoluta de torcedores do Flamengo, que era o mandante. E adivinha quem saiu com a vitória? Chiquinho de pé direito! O visitante Botafogo, 3-2, mesmo atuando com um jogador a menos quase o segundo tempo inteiro. No retorno, o estádio Newton Santos, até então, era um Botafogo invicto em casa, avassalador, que parecia cada rodada mais perto de um título que não conquistava havia 28 anos. Mas Bruno Henrique estragou a festa. Bruno Henrique bateu pro gol! Gol do Flamengo! Fez o gol da vitória por 2-1 e ainda colocou o dedo numa ferida da torcida adversária. Não sou o primeiro que fiz gol contra o Botafogo e fiz o chororô. Então, que seja uma comemoração sadia, nada em clima de confusão nem nada. Respeito muito a instituição do Botafogo. O que eu fiz aqui, fica aqui. Uma derrota dolorida, que causou estragos dentro e fora de campo para o Botafogo. Não falei com ninguém, pensei muito e neste momento coloco o meu lugar à disposição do diretor, à disposição do presidente. O então treinador Bruno Lage pediu para sair depois da derrota, mesmo com o Botafogo na liderança isolada do Brasileirão. O português acabou ficando só mais um mês. O time foi despencando da tabela de classificação e terminou em 5º, longe da disputa pelo título que parecia quase certo. O último confronto foi este ano, Maracanã, e aí foi a vez de os torcedores botafoguenses provocarem. Quem fez barulho e comemorou foi a minoria alvinegra no estádio. Gol do Botafogo! 2-0 com direito a gol de Luiz Henrique. Luiz Henrique faz um lindo gol! Que mal começava a vestir a camisa do Botafogo e já dava as caras do jeito que gosta, com boa atuação e gol. Ontem eu tava falando com meus amigos, de companheiro também, e meus empresários, falando que ia fazer um gol hoje no Maracanã, que eu nunca tinha feito gol contra o Flamengo. Fez e comemorou à altura. Agora está eternizado como Pantera Negra. Amanhã tem mais um capítulo dessa história, que será mantida ou sofrerá uma reviravolta. Pois é, né? Um confronto cheio de história que traz muitas expectativas, porque mais uma vez vai ser uma disputa pela liderança do campeonato, né? Então, só pra gente passar a programação, o Flamengo tem treino hoje às 4 da tarde no Ninho do Urubu e depois já se concentra pro jogo. E o Botafogo, às 5 horas, tem treinamento aqui no Newton Santos, já reconhecendo o tapetinho, e aí depois também se concentra. Então, a gente vai ter uma indicação das duas escalações, ver quem é que vai ser poupado, quem é que não vai ser poupado, daqui a pouquinho, né, no final da tarde, e aí sim amanhã a partida é 6h30 com transmissão do Premier. A gente começa 5h30 da tarde, eu vou estar aqui com os torcedores, então vai ser um clima bem legal. Essa é a expectativa, um jogaço. E a gente sabe, né, os dois treinadores estão entendendo da importância desse jogo, apesar de ser entre duelos da Libertadores, que também são importantes, né? Porque o Botafogo vai para São Paulo na quarta-feira enfrentar o Palmeiras e o Flamengo vai para Altitude de La Paz, 3.600 metros acima do mar. Camila, volto com você.
Obrigada, Duda, pelas informações, então, aí direto do Newton Santos. Lembrando, como a Duda já falou, tem aquecimento amanhã do Sport TV e depois no Premier, 6h30. Esse clássico que aí, Conrado, claro que a gente sabe, acho que a Duda destacou isso bem agora no final, a importância do jogo contra o Palmeiras para o Botafogo na quarta-feira, do jogo na altitude para o Flamengo contra o Bolívar na quinta-feira. Mas um clássico, valendo a liderança do Campeonato Brasileiro amanhã, também tem um peso gigante, né? Escolha muito difícil para os dois treinadores, porque aí não tem que pensar só no que você está preferindo, aí tem que ver caso a caso, né? Será que, Richarlison, como é que tá? Tá com aquela dorzinha ainda? O que você acha? Então, não, Richarlison é melhor segurar, mas Camila, não, eu tô bem, porque a gente viu o que acabou de acontecer com o Flamengo, por exemplo, né? O Flamengo teve o Pedro machucou, veio o Gabigol, machucou. O Botafogo vem sofrendo com várias lesões há muito tempo. O Tiquinho está sendo preparado, eu acho que para essa volta da Libertadores, mas, enfim, de repente seria bom ganhar alguns minutos agora, mas aí tem que ver, será que ele aguenta? Enfim, então são opções, decisões muito difíceis, porque como você disse, claro que a Libertadores é super importante, só que um campeonato brasileiro também é muito. O Botafogo, por exemplo, tudo que aconteceu ano passado, você tem que, de repente você escolhe uma Libertadores, aí é eliminado, porque pode acontecer, é muito difícil, competição mata-mata, e aí depois você perdeu alguns pontos no Brasileiro. Então é algo para ver com calma, eu acho que vai ser isso. É caso a caso, jogador a jogador, para saber qual que é a melhor opção. Mas assim, eu sinto que os dois treinadores vão com o que tem de melhor, porque é muito importante, é clássico, é muita coisa envolvida, é topo da tabela, enfim, decisões difíceis, mas eu acho que eles vão tentar forçar o máximo. Richarlison, se você me falar que dá, eu vou escalar. Não, o Richarlison a gente sabe que era fominha, né? Queria jogar todos. Até hoje, se botar lá, ele joga. É fominha em todos os esportes, ele é fominha. Ele quer estar em todos os lugares. Bem fisicamente. Poderia entrar tranquilamente nessa partida. Agora, Rick, sinceramente para o jogador, quando pensa assim, nessa sequência, né? No caso, por exemplo, do Flamengo, que tem altitude envolvida. Tem um jogo importante, clássico no Campeonato Brasileiro. E, quinta-feira eu vou para La Paz, jogar lá naquelas condições insalubres, quase 4.000 metros, mais de 3.000 metros acima do nível do mar. Tem que escolher, ou dá para falar assim, vou tentar, qualquer coisa eu sinalizo? Eu acho que nesse momento o jogador ele vai tentar. São dois jogaços, né? Não só esse o clássico, mas para o Flamengo contra o Bolívar, para o Botafogo decisão contra o Palmeiras. Se você deixar na mão do jogador, ele vai jogar os dois. Não tenha dúvida disso. Por mais que ele tenha uma dorzinha aqui ou outra, ele vai querer estar nos dois, sem dúvida alguma. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Só que é a inteligência, né? Eu acho assim, e tudo pode acarretar. Tudo pode acontecer. É tão complicado esse momento dos dois times, porque uma derrota de qualquer um dos lados leva uma derrota para o jogo decisivo. Sim. Se não poupar jogadores. Se for com misto ou com o time reserva, foi com o time misto, reserva, perdemos, tá ok. Mas se for com o que tem de melhor e perder essa partida, estou falando clássico, claro, pode acarretar mentalmente para outra decisão, né? Então, assim, é muito difícil para o treinador, esse planejamento tem que ser muito bem feito. Claro que não é de hoje para amanhã, já deve ter sido planejado há muito tempo atrás, só que é uma decisão. E são duas decisões em pouco espaço de tempo. Não dá para você pestanejar ou planejar. Não, vamos ver o que vai acontecer hoje, depois eu falo com a Camila, com o Conrado, para ver como... Agora, que a altitude é um definidor muito importante para o Flamengo na questão de desgaste, eu não tenho dúvida disso. Eu joguei lá, joguei em Potosí, joguei em Cusco. Potosí era o pior, Era o pior, joguei em Cienciano, né? Joguei em Cusco, que é o Cienciano, enfim... Cara, é complicado. Fisiologicamente falando, né, como ex-atleta, nenhum time brasileiro tem um período de adaptação que é no mínimo 15 dias. Né? Tanto é que eles vão jogar o final de semana e já tem que ir. É minimizar os riscos. Eu acho que o Flamengo poderia, sim, claro que deve estar pensando, porque tem um plantel, quer dizer, não tem mais, né? Com essas perdas já não tem tanto mais um plantel, né? Muda um pouquinho. Mas é claro que o Flamengo tem que pensar em vencer tudo aquilo que disputa. O Botafogo entrou nesse patamar nesse momento, eu também acho. Mas é um planejamento que tem que ser feito. Não pode, né, derrapar porque não vai dar tempo de voltar a fazer outro tipo de planejamento. E com certeza essas duas equipes já devem ter definido. Mas você falou de planejamento, acho que esse é um ponto importante nesse clássico, nesse momento até do calendário. A gente sabe que o calendário não é o ideal, é insalubre, não prevê a saúde dos atletas, mas ele não vai mudar.
A gente sabe desde o início do ano que isso pode acontecer. E quando a gente chega nesse cenário, agosto, que é o pior mês para os clubes que estão nas 3 competições, no caso do Botafogo, já não mais na Copa do Brasil, mas veio nessa sequência. Clubes que têm hoje, financeiramente, capacidade de contratar melhor, que é o caso de Botafogo e Flamengo, que John Textor está abrindo o bolso, o Flamengo tem condições financeiras para isso. Aí você vê a situação, por exemplo, do Botafogo defensivamente. Tudo bem que o Damian Soares foi algo totalmente inexplicado, né? Você tinha um titular da posição que resolveu tentar driblar o clube, né? Enganar ali. Teve a situação dele com o Penharol, não pediu licença familiar, mas tinha uma negociação com o Penharol, o Botafogo descobriu, achou melhor Arthur Jorge afastar o Damian. Mas você chega com poucas opções, a ponto de não posso poupar o sistema defensivo, que foi o que a Duda trouxe. Porque você não tem muitas opções ali para o setor, não dá uma sensação de que esse planejamento, de repente, esse zagueiro já deveria ter chegado? Esse zagueiro que o Botafogo está na janela? A gente só não pode esquecer que o Botafogo tentou contratar alguns zagueiros e não conseguiu. Por exemplo, o Lianco, que está no Atlético Mineiro, o Botafogo tentou e... Aí você pode discutir, deveria ter dado mais dinheiro, deveria ter... Mas assim, o Botafogo vem buscando esse zagueiro, mas de fato não contratou. E é algo que assim, eu, pelo menos, sou da opinião, desde o começo do ano. Eu já achava assim, isso porque o Bastos foi um cara que já estava desde o ano passado, mas ano passado não tinha mostrado todo esse futebol. Foi uma aposta e esse ano está jogando muito. Beleza, tem alguém lá dentro que tinha certeza que o Bastos já ia provar esse ano? Excelente. Mas trouxe o Alter, trouxe o... Nesse momento tem reserva pro Bastos. Eu acho que precisava contratar... Se eu estou no Botafogo, acho que tem que contratar 2 zagueiros. Acho que tem que contratar um para ser titular e mais um para ficar no banco. É que o menino do Flamengo tá voltando, né? Tem o Pablo. Só que ele não joga há muito tempo, sequência, né? Tem não tem essa sequência muito. Mesmo quando ele estava no Flamengo, ou ele era banco, ou estava machucado. Tem muito tempo que a gente não vê o Pablo atuando como grande zagueiro. Então, enfim, concordo. Precisa de mais zagueiro e eu acho que isso dificulta sim para poupar. Você tem, igual, por exemplo, o Flamengo. Às vezes o Flamengo está com... Léo Ortiz e Davi Luiz no banco. Poupar assim é mole, vou jogar com Davi Luiz e Léo Ortiz. Se eu não tiver o Pulgar, bota o Alan, mas senão o Ortiz joga improvisado como volante. No meio, eu acho até que o Botafogo tem essas opções, né? Hoje, se quiser, ele pode ir de Alan, de tranquilamente. Ponta tem 5. E aí, então, essa questão atrás dificulta para você fazer essas escolhas também. Mas, assim, é jogaço com tudo isso que está envolvido, além da pontuação, além da Libertadores, tem a questão da rivalidade. Perder para Botafogo, perder para Flamengo, isso conta para uma sequência de trabalho. Então é jogaço amanhã para a gente ficar de olho com todos esses ingredientes aí. E olhando para o outro lado, olhando para o rubro-negro, não tem Pedro, não tem Gabriel, então o Carlinhos ali a gente imagina que seja um titular para essa partida. Mas também tem que ter alguns cuidados, né? O Fred Gomes ontem no Tanária estava falando do De La Cruz, por exemplo, que é um jogador que sofreu com algumas lesões musculares e vem numa sequência muito grande. Será que é um jogador que pode ser poupado para essa partida de amanhã, pensando na altitude da Bolívia? E é outro meio-campo, né? O Flamengo que já não tem o Cebolinha, já não tem o Vinha, tá jogando com a Ayrton, o Léo Pereira pode fazer a lateral esquerda, também precisa de algumas improvisações, talvez. A gente está falando aqui, né, Camila? Esse planejamento de a gente entender o que é melhor para o momento, mas também não se desprendendo de que tem um jogo super importante que é diferente. É um jogo de altitude. É um jogo que fisicamente o desgaste é maior. Então você tem que ser inteligente e saber, hoje, se eu tenho um jogador ali, claro que ele não vai ter a mesma qualidade técnica e tática do De La Cruz, mas que ele pode ali suprir essa necessidade nesse clássico e eu ter o De La Cruz 100% para um jogo decisivo, por que não correr esse risco? Eu acho que então é isso. É o que o Tite sempre vem falando nas coletivas dele. Poupar, eu nunca vou querer poupar nenhum atleta mesmo, mas eu também não quero perder. Claro. E nesse jogo demonstrou que ele não poupou e perdeu 2, de uma vez só, né? Falando de Gabigol e de Pedro. O De La Cruz é um jogador que é importantíssimo para esse jogo de volta. Claro que é importantíssimo para todos os jogos, mas para a altitude ele vai ser importantíssimo, porque é o Flamengo com uma vantagem considerável, mas que vai ser pressionado, vai ter a questão do desgaste físico. Então, vai saber, se o casinho dele lá deu alto, De La Cruz, dá uma descansadinha, fica aqui com a gente aqui, que a gente precisa muito mais de você para o jogo da altitude. Então, tudo isso vai ser conversado, com certeza, a parte da fisiologia com o Tite já deve estar conversado e mapeado, e eu tenho certeza, se ele estiver apto, vai para o jogo, porque também é importante. Alô, torcida do Mengão, faz a festa, torcida do Mengão. Provável escalação, né, do Flamengo para amanhã. Rossi, Wesley, Davi Luiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Léo Ortiz, Alan,
De La Cruz, entre aspas, ou Lohan, Bruno Henrique e Carlinhos. O técnico, você sabe que é o Tite. Então vamos esperar aí. Daqui a pouco eles vão confirmar essa escalação aí. E vamos que vamos que vamos. Dá uma força aí, meu amigo. Você que é rubro-negro, você que é mengão de coração, dá uma força ao nosso canal aí. Se inscreva nesse canal e nos ajude aí nessa jornada aí. Falta 100 pessoas para nós conseguirmos 1.000 inscritos. Daqui a pouco 2.000, 3.000 e por aí vai. Falou? Vamos ficando por aqui e até o próximo vídeo.